E aí, galera do canal Podcast Falando Sozinho, canal do meu, do seu, do nosso amigo Sherlock Holmes. E hoje eu vou falar sobre as 10 estratégias de manipulação midiática. E você, ouvinte, você já foi manipulado por algum meio de comunicação? Seja ele rede social, televisão, rádio, não sei, memes. Eu já conheci pessoas que foram trolladas pela aquele Falha de São Paulo. Realmente acreditavam naqueles memes e eu só dava risada porque é muito engraçado. A pessoa lê o bagulho, às vezes nem interpreta, já põe opinião em cima daquilo e compartilha como se fosse a verdade. Mas hoje então traremos aí pelo menos umas 10 estratégias de manipulações midiáticas. E a primeira estratégia é a estratégia da distração. Essa primeira estratégia, ela é o elemento primordial do controle social e também ele é a estratégia da distração, que consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes e também das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas, e mediante a técnica do dilúvio ou inundação de contínuas distrações e de informações insignificantes. E a estratégia da distração, ela é igualmente indispensável para impedir que o público ele se interesse pelos conhecimentos essenciais na área da ciência, da economia, da psicologia, da neurobiologia e também da cibernética. E abre aspas aí, manter a atenção do público distraída longe dos verdadeiros problemas sociais, cativada por temas sem importâncias reais, manter o público ocupado, sem nenhum tempo para pensar, de volta à granja como os outros animais. É uma citação do texto Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas. A segunda estratégia é a estratégia de criar problemas e depois oferecer então as queridas soluções. E este método ele também é chamado problema-reação-solução. E cria-se um problema, uma situação, no caso, para então causar certa reação ao público, e a fim de que este seja o mandante das medidas que se deseja fazer aceitar. Por exemplo, deixar que se desenvolva ou se intensifique a violência urbana, ou organizar atentados, sangramentos, a fim de que o público ele seja o demandante de leis de segurança e políticas em prejuízo da liberdade, ou também criar uma crise econômica para fazer aceitar como mal necessário o retrocesso dos direitos sociais e o desmantelamento dos serviços públicos. Terceira estratégia é a estratégia da gradualidade. E este aqui é bem interessante. Para fazer com que se aceite uma medida inaceitável, basta então você aplicá-la gradualmente, a conta-gotas, por anos consecutivos. É dessa maneira, as condições socioeconômicas, elas radicalmente novas, no caso do neoliberalismo, elas foram impostas durante as décadas de 80 e 90, e o Estado mínimo, privatizações, a precariedade, a flexibilidade, o desemprego em massa, os salários que já não asseguram mais as suas rendas decentes, tantas mudanças que teriam provocado uma revolução se tivessem sido aplicadas de uma única vez. Então, essa é uma estratégia muito satânica, é uma estratégia que, puta que pariu, eu vejo como uma das piores, porque você vai colocando ali as coisas a conta-gota, aos pouquinhos, para que no final das contas as pessoas aceitem o grau 1, depois aceita o grau 2, o grau 3, quando vai ver, já aceitou o contrato inteiro, já assinou embaixo e carimbou. E aí, quando a gente sai na rua, a gente vê que isso foi aplicado. Tenho exemplos, mas para não cair o canal, eu vou me abster deles, mas vocês, ouvintes, são inteligentes e sabem do que eu estou falando. A quarta é a estratégia de diferir, que é outra maneira de fazer aceitar uma decisão impopular, é a de apresentá-la como dolorosa e também necessária, e obtendo a aceitação pública e no momento para uma aplicação futura. E ele é mais fácil, como se fosse um sacrifício futuro. Eles aceitam um sacrifício que vai vir anos depois para ter essa aceitação, do que se desse um sacrifício imediato, porque tudo que é aplicado imediatamente não dá certo, tem que ser aos pouquinhos, e até um sacrifício talvez seria, se desse algum lucro para a humanidade no longo prazo, este sacrifício também a longo prazo seria bem aceito, mais do que
o sacrifício imediato. E é primeiro porque o esforço ele não é empregado imediatamente, e logo que o público, a massa, ele tem sempre a tendência a esperar ingenuamente que tudo vai melhorar amanhã tudo será flores, e que o sacrifício exigido ele também poderá ser evitado, e isso dá mais tempo ao público para se acostumar à ideia da mudança e de aceitá-la com resignação quando chegue o momento. E o quinto é você dirigir-se ao público como crianças, tratar as pessoas como crianças, e a maioria da publicidade que é dirigida ao público, ele utiliza o discurso, os argumentos, personagens e uma entonação particularmente infantil e muitas vezes próximos também à debilidade. É como se o espectador ele fosse uma criatura de pouca idade ou de uma deficiência mental, e quanto mais se tente buscar enganar o espectador, mais se tende então a adotar um tom infantilizante. E aí você pode até perguntar, como eu também me perguntei, mas o porquê? E se dirigisse a uma pessoa como se ela tivesse a idade de 12 anos ou menos, então, em razão da sugestionabilidade, ela tenderá com certa probabilidade a uma resposta ou reação também desprovida de sentido crítico como a de uma pessoa de 12 anos ou menos de idade. Isso também é citado no texto Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas. O sexto é utilizar o aspecto emocional muito mais do que a própria reflexão, e fazer uso do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto-circuito na análise racional e finalmente no sentido crítico dos próprios indivíduos. E por outra parte, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso ao inconsciente para implantar ou também enxertar algumas ideias, desejos, medos e temores, compulsões ou, o pior de tudo, o induzir os comportamentos nesses indivíduos. O sétimo, manter o público na ignorância e também na mediocridade, fazer com que o público ele seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para o seu controle e escravidão, e abre aspas, a qualidade da educação dada às classes sociais inferiores deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que planeja entre classes inferiores e classes superiores seja e permaneçam impossíveis de alcançar para as classes inferiores. Mais uma citação do texto Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas. Em oitavo, estimular o público a ser complacente com essa mediocridade, que no caso é promover ao público a crença de que é moda o fato de você ser uma pessoa estúpida, vulgar e inculta. E a nona é reforçar a autoculpabilidade, e no caso é fazer crer ao indivíduo que é somente ele o culpável por sua própria desgraça e por causa da insuficiência de sua inteligência, de suas capacidades ou de seus esforços. Assim, no lugar de rebelar-se então contra o sistema econômico, o indivíduo ele se autodesvaloriza e se culpa, e o que gera um estado depressivo, de cujos efeitos é a inibição de sua ação, e sem ação, com certeza, não há revolução. E a décima, para fecharmos aqui, é conhecer aos indivíduos melhor do que eles conhecem a si mesmos. E no transcurso desses últimos 50 anos, os avanços acelerados da ciência, eles geraram uma crescente brecha entre os conhecimentos do público e aqueles possuídos e utilizados pelas elites dominantes. E graças à biologia, à neurobiologia e à psicologia aplicada, o sistema ele tem desfrutado de um conhecimento avançado do ser humano, tanto de forma física como psicologicamente, e o sistema ele tem conseguido conhecer melhor ao indivíduo comum do que ele se conhece a si mesmo. Então isso significa que na maioria dos casos o sistema ele exerce um controle maior e também um grande poder sobre os indivíduos, maior que o dos indivíduos sobre si mesmos. E é isso, ouvinte, esse aqui foram as 10 estratégias de manipulação midiática. Espero que tenham gostado. Muito obrigado a você que ouviu. Tamo junto e até a próxima.